Grande salve, guerreiros e guerreiras. Vamos lá, uma live importantíssima, né? Para você que vai me ver no YouTube, né? Não deixe de ver até o final, porque nós temos com muito conteúdo, tá? Vamos só esperar o pessoal entrar mais uma vez para a gente verticalizar o conteúdo, meus amigos. Vamos compartilhar, né? Vamos compartilhar a nossa live para quem perdeu a parte inicial, né? De repente pegar a sequência aqui. Alguém me ligou na hora e a live e o conteúdo da live caiu, tá bom? Então, vou falar rapidamente o início aqui para quem estiver entrando agora, sem perder muito tempo, tá bem? Pessoa que está perguntando aí, então, semana que vem, de forma bem rápida, nós teremos uma live, não vai ficar gravada da semana que vem, que vai ser uma live completa sobre os segredos da banca CESP. Eu estou pegando os últimos concursos, as últimas peças da banca e estou fazendo então uma análise completa desse material da CESP para a gente então trabalhar vários conceitos que a CESP tem trabalhado ao longo dos anos e a evolução desse conteúdo, tá bom? Recentemente. Então essa é a live da nossa próxima semana, né? E como o colega está perguntando aí sobre o adiamento da prova, ao que tudo indica, sim, a prova, né, vai ser adiada, mas só teremos certeza efetivamente ao longo da semana ou talvez na próxima semana, tá? Então, por enquanto, são meros boatos, tá bom? Pessoal, sem maiores delongas, vamos então para voltar ao tema da nossa live. Eu falei com vocês que o roteiro de identificação da peça prática, ele tem por base 4 perguntas. A primeira pergunta é: o enunciado da prova ou o edital traz alguma diretriz? Né? Eu falei com vocês, e retomando agora, que o edital da PC Paraná é um excelente exemplo disso, porque lá afirma que será pedida uma representação por medida cautelar. De cara a gente pode então excluir, por exemplo, portaria, um relatório que não seja acumulado com uma preventiva, né? E vários outros que não tenham efetivamente uma representação por medida cautelar. Diferentemente é o cenário da APC Paraíba. Por quê? No edital da APC Paraíba simplesmente existe uma referência a uma peça prática de forma genérica. Aí vem aquela pergunta: professor, quais são as peças práticas que podem ser cobradas no concurso de delegado, né? Só passar aqui para vocês, para quem está chegando agora, as potenciais peças práticas. Esse aqui é o material do curso meu de peças práticas, mas vamos falar dos modelos de peças práticas. Esse aqui é o caveirão, né? O caveirão são os esqueletos, por isso o caveirão das peças práticas. Por exemplo, pode ser pedido uma portaria, uma decisão de indiciamento, uma lavratura de auto de prisão em flagrante delito, uma medida cautelar da Lei Maria da Penha, né? E essa medida cautelar ela pode ser determinada pelo delegado sem, né, que é a medida cautelar de afastamento do lar, sem autorização judicial, respeitados os requisitos legais. Temos ainda busca e apreensão, sequestro, prisão preventiva temporária, relatório conclusivo de IP, com ou sem preventiva, com ou sem indiciamento, né? Nós temos interceptação ambiental, interceptação telefônica, quebra de sigilo de dados, é muito conteúdo, infiltração de agentes policiais, infiltração virtual de agentes policiais do ECA, né? A quebra de sigilo bancário e fiscal, coleta de material biológico, enfim, incidente de insanidade mental, termos de colaboração premiada. Então, numa prova como a PC Paraíba, né, que o edital não delimita nada, você precisa se tocar e se atentar para o dia da prova. Por quê? Porque apesar de o edital não fazer essa delimitação, o dia da prova pode fazer. Vou trabalhar aqui com vocês alguns exemplos muito simples de como o dia da prova pode te dar uma diretriz importante para vocês identificarem a peça prática. Quer ver um exemplo bem interessante? PCES 2019. Ah, professor, o concurso foi anulado. Sim, foi anulado, mas um excelente exemplo de como o dia da prova pode ser importante. Olha o que dizia o comando da questão PCS 2019. Diante dos fatos narrados,
na qualidade do delegado de polícia responsável por tomar as providências legais para formalizar o início da investigação, elabore o procedimento policial necessário à apuração dos fatos. Tá? Então, nós temos um exemplo interessantíssimo recente do Espírito Santo. Ah, professor, me dá mais um exemplo, já que esse concurso foi anulado. Dou outro exemplo. PC Pará 2016. Produza a peça conclusiva relatando o apurado à autoridade judiciária. Faça então a peça conclusiva. O que é peça conclusiva? Relatório conclusivo de inquérito policial. Quer mais um exemplo? Te dou mais um exemplo. Nós temos muitos exemplos. FGV 2010. Chegou-se à conclusão de que é preciso lançar mão de medidas investigativas mais intensas e excepcionais. Era um caso de ORCRIM. Se é intensa e excepcional, estamos falando de ORCRIM, só pode necessariamente ser o quê? Infiltração de agentes policiais. Então, o enunciado do dia da prova, ele pode ser sim determinante para o que você escolherá no dia da sua prova para a confecção de peça prática, entendeu? Então essa foi a pergunta 1, enunciado da prova ou edital. Vamos agora para a pergunta de número 2. Pergunta de número 2. Qual o crime cometido? Qual o crime cometido? A identificação do crime, ela exclui certas medidas e delimita certas representações. Como assim? Exemplo mais claro, penso eu, que é o que eu tinha falado anteriormente, prisão temporária. Se é um caso que tem que ser pedido prisão, é representação por prisão, e você fez a tipificação e não está no rol da temporária, necessariamente será o quê? Preventiva, entendeu? Então, a identificação do crime. Qual o crime cometido? Abriu a prova, a primeira coisa que você vai fazer na peça prática é identificar o crime. A identificação do crime, ela vai dar uma diretriz importantíssima. Por exemplo, a interceptação telefônica, ela tem como requisito, né, crime punido com reclusão. Se não estivermos diante de crime punido com reclusão, não será cabível, portanto, a interceptação telefônica. Outro exemplo fantástico: infiltração virtual de agente policial. Infiltração virtual do ECA. Ele traz uma série de crimes. São somente aqueles crimes tipificados na medida. Então, para além daquilo dali, não há outra hipótese legal em que será colocado, né, a infiltração virtual de agentes policiais, que curiosamente foi o caso pedido na última prova da CESP para a Polícia Federal, tá? Então esse é um excelente exemplo também, tá? Excelentíssimo exemplo de como a tipificação vai direcionar e de delimitar a sua peça prática. Tá? Então a pergunta 1 é: o que o enunciado te diz no dia da prova ou edital, né? Pergunta 2, qual o crime cometido? E aí a gente vai para a nossa pergunta de número 3, que é uma das principais perguntas, penso eu. Qual a fase da investigação criminal? Pergunta de número 3, qual a fase da investigação criminal? Por quê? A depender da situação, né, nós teremos aí umas delimitações em relação às peças práticas. Vamos lá. Nós temos 3 cenários possíveis de fase da investigação criminal. A investigação pode estar no início, pode estar no meio da investigação, no meio de produção de diligências, ou ela pode estar já concluída. Se ela estiver no início, nós poderemos fazer uso ou da portaria para a instauração da investigação ou
pode ser um cenário de decisão de lavratura de auto de prisão em flagrante delito, como foi o caso agora da PC Pará, né? PC Pará. Então, desculpa, FGV, né? Foi o caso do Rio Grande do Norte. RN, PCRN. Então nós temos um caso aí, né, em que foi um cenário típico de lavratura de auto de prisão em flagrante delito, que o delegado então tinha que colocar as medidas ali, inclusive fazer representação por prisão. Então, nesse cenário inicial de investigação criminal, podemos ter essas duas situações: portaria e decisão de lavratura, ou despacho, como alguns preferem, despacho de lavratura de auto de prisão em flagrante delito. Só tomem cuidado. Por quê? Porque a questão pode levar você a erro. Pode ser, por quê? Certas medidas cautelares não necessitam do inquérito policial instaurado. E o exemplo que a gente pode fazer agora, sobre esse ponto que eu estou falando com vocês, é a Polícia Federal. O caso da Polícia Federal era um caso extremamente inicial, que em tese seria cabível sim a portaria, tá? Só que o caso delimitou e direcionou vocês para um típico cenário de infiltração de agentes policiais. Então, em tese, a questão apresentada cabia tanto portaria, que podia ser instaurado inquérito policial, como cabia também um cenário típico de infiltração virtual de agente policial. Nesses dois cenários, a banca escolheu como adequado o quê? O segundo caso, infiltração de agentes policiais. Então, tomem cuidado, porque as medidas cautelares, em gerais, você não precisa ter um inquérito policial instaurado. Já temos jurisprudência do STJ, várias nesse sentido, tá bom? Então, apesar de ser no início, em tese ser portaria e auto de prisão, lavratura de auto de prisão flagrante, decisão de despacho, pode sim estarmos diante de um caso típico de medida cautelar. Então, cuidado para você não ser levado a esse erro, tá bom? Então, a pergunta que nós estamos agora é: qual a fase da investigação criminal? Falamos do início. Nós temos também um cenário de meio de investigação. Num cenário meio de investigação criminal, nós temos dois subcenários, por assim dizer. Primeiro subcenário, nós estamos diante de um caso que é possível produção ordinária de elementos de investigação. Não é um caso de utilização de técnicas subsidiárias. Nesse cenário mais ordinário, nós podemos fazer uso de quê? De uma busca e apreensão, de um sequestro, né? De uma quebra de sigilo de telefone, quebra de sigilo bancário e fiscal. Não são técnicas extraordinárias. Então, a questão vai narrar, às vezes, que vai direcionar para esses cenários, ou vai falar que tem certas diligências ainda que podem ser feitas. Então, em um cenário de produção ordinária de provas, que, por exemplo, você pode lançar mão dessas medidas cautelares que eu agora citei, né? Você, por outro lado, não poderá fazer uso de situações extraordinárias. E esse é o nosso segundo subcenário de diligências em andamento. Certos cenários podem reclamar de você exatamente lançar mão de medidas extraordinárias, de medidas subsidiárias, medidas que reclamam um, entre aspas, esgotamento das medidas ordinárias de investigação. Por exemplo, interceptação telefônica. Por exemplo, infiltração de agentes policiais. Por exemplo, infiltração virtual de agentes policiais do ECA. Por exemplo, captação ambiental de áudio, né? E são alguns só desses exemplos. São todas medidas
extraordinárias, subsidiárias. E aí vem uma pergunta muitíssimo importante, que já foi objeto inclusive de uma peça anterior de concurso público da própria CESP. Observe um detalhe, a sacada, para vocês ficarem ligados. Em concurso anterior da CESP, tá? É no cenário em que houve um furto ou roubo, não me lembro agora exatamente o que era, mas era um cenário provavelmente de roubo, né? Era um roubo a banco, lembrei. Era um roubo a banco. E nesse roubo a banco teve inúmeras testemunhas, teve uma situação muito complexa, envolvendo um cenário muito complexo. Mais de 30 testemunhas. Nesse cenário, foi inclusive feita a oitiva de uma pessoa, 2 pessoas, juntaram várias perícias que foram feitas na situação e a investigação então identificou números telefones potenciais, né, de pessoas que então estariam envolvidos com a autoria do crime. Só que nós tínhamos no dia dos fatos 30 pessoas. Foram ouvidas 3, nós temos em tese ainda 27 testemunhas para serem ouvidas. Só que as testemunhas não estavam trazendo grandes informações, porque as pessoas estavam com máscara e o corpo todo tapado, sem nenhuma identificação visual das pessoas, alguma tatuagem, alguma marca de nascença, nada disso. Então, o caso delineou uma situação em que, apesar de só terem sido ouvidas 3 ou 4 testemunhas, a produção da prova testemunhal não era mais interessante, só iria prolongar indefinidamente, né, aquela dilação probatória. E a questão coloca então para você números telefones que você pode lançar mão da interceptação telefônica. E a grande pergunta que se faz deveria ter sido feita eu posso lançar mão de uma interceptação telefônica se eu ainda tenho essas provas a serem produzidas, essas testemunhas, esses elementos de informações? A banca colocou como gabarito ideal exatamente o quê? A interceptação telefônica. Por quê? A subsidiariedade dela sim estava preenchida ao argumento de que não existiam mais elementos de informações úteis para serem produzidos. Né? Exatamente por isso que você podia então lançar mão de técnicas subsidiárias, de técnicas extraordinárias. Tá? Então esse é um ponto que eu reputo essencial, tá bom, pessoal? Voltando então a nossa pergunta, qual a fase da investigação criminal? Falamos da parte inicial, falamos da parte meio da investigação, né, com diligências ainda para serem feitas, e a fase da investigação, a terceira fase da investigação é a fase fim, a fase final da investigação. Na fase final da investigação, nós temos o quê? Exatamente o relatório conclusivo de inquérito policial. Ah, professor, é simples o relatório. Cansei de ouvir isso. É simples o relatório conclusivo de inquérito policial. O problema é que ele pode ser cumulado com prisão preventiva, ele pode ser cumulado com ato de indiciamento, e aí vem uma pergunta que eu faço para vocês, que eu quero ouvir aqui a colaboração de vocês na sequência. Eu posso cumular... Opa, caiu aqui. Eu posso cumular o relatório conclusivo de inquérito policial com prisão temporária? Pergunto para vocês, posso ou não posso? Repetindo a pergunta, eu posso cumular o relatório conclusivo de inquérito policial com prisão temporária? Essa é uma questão de ordem prática interessantíssima e que tem repercussão direta no dia da sua prova, sobre o que você vai colocar. Pessoal, muito importante essa pergunta. E eu já estou vendo algumas pessoas respondendo
que não é possível cumular, né? A colega aí até colocar que a temporária é só no curso do inquérito policial. Exatamente isso. Não é possível cumular prisão temporária com relatório conclusivo de inquérito policial. Isso só pode ser cumulado com o quê? Com a prisão preventiva, ou inclusive com indiciamento, né? É possível também, né, acumular com indiciamento. Então, cuidado com esses detalhes. Não cabe temporária, porque a temporária tem como pressuposto você investigar, você lançar mão dessa medida restritiva de liberdade, porque você precisa fazer atos investigativos. No relatório conclusivo, meus amigos, o que acontece? Não tenho mais atos investigativos a serem feitos, e mais do que isso, o que acontece? A investigação está finalizada, então eu só posso lançar mão da prisão preventiva, tá bom? Essa é a pergunta de número 3. Eu falei que existem 4 perguntas a serem feitas. Fizemos a primeira, a segunda, né, que é o crime, a terceira, que é a fase da investigação, e agora vamos para a pergunta de número 4. Pergunta de número 4. Antes de irmos para a pergunta de número 4, eu quero reforçar o convite que eu fiz no início da nossa live. Semana que vem teremos uma live imperdível. A live de hoje vai ficar gravada. Eu estou vendo que algumas pessoas estão perguntando. A próxima live da semana que vem não ficará gravada. E é uma análise que eu farei das últimas provas CESP. Vou mostrar para vocês os segredos. Eu achei essa palavra lindíssima. Os segredos ocultos da CESP, porque é uma análise detalhada de 3 provas prévias da CESP. Para você que vai fazer Paraíba, essa live é simplesmente imperdível, tá? E eu muito provavelmente vou fazer pelo YouTube, que eu vou precisar fazer uso na próxima live de slides, tá? E ela não vai ficar gravada porque ela é exclusiva, vai ficar exclusiva depois para os alunos, tá bom? Então, esse é o convite que eu quero deixar para vocês. E mais do que isso, eu quero deixar aqui, convidar vocês também para conhecer o meu curso de peças práticas. Esse curso, eu tenho um curso para PC Paraíba, também tenho um curso aqui, tá? Para PC Paraná, sei que vai fazer PC Paraná, também tem um curso ali, tá? Curso para PC Paraíba. Para você que não conhece o curso, ele é um curso em vídeos e materiais em vídeo, tá bom? Você vai ter acesso ao nosso caveirão, que é um material de 100 páginas com todos os modelos de peças práticas. E aqui eu tenho uma questão que para mim é uma questão de didática, que eu já vou explicar na sequência. Esse vídeo que eu estou falando aqui com vocês hoje tem no curso também, um vídeo com roteiro de identificação da peça prática, só que lá eu trabalho com mais detalhes, né? Até lá eu tenho mais tempo. Trabalho a rodada guiada. O que é a rodada guiada? Eu pego uma peça prática e faço ponto por ponto do dia que você tem que fazer. O que você tem que fazer no dia da prova é essa rodada guiada. Controle de linhas, controle de tempo e tudo que você precisa para isso daí. E muitos outros detalhes, né? Muitos outros materiais. Eu vou fazer análise de edital, né? Lista dos artigos e legislações que devem estar no preâmbulo. Então, meus amigos, aqui ó, meu site, Bruno Zanotti, o link tá na bio, deixe convite. Estou nesse momento com o curso com correção individualizada aberto, tá? Já estou com 50% das vagas ocupadas para a turma 2. Então, deixe convite aí para você conhecer o meu curso, que é um trabalho que eu já faço aí há pelo menos 6 anos. Pelo menos 6 anos, tá bom, pessoal? Último detalhe, para mim um dos pontos essenciais desse curso, que é o diferencial em relação aos demais do mercado.
minha didática, minha metodologia. O que acontece? Vários cursos do mercado simplesmente jogam conteúdos para vocês saírem, modelos de peça para vocês saírem memorizando. Não, eu tenho uma didática muito minha, em que eu tenho um vídeo, em que eu vou ponto por ponto da peça, detalhe por detalhe da peça, e esse esqueleto base eu replico em todas as demais peças práticas. Então, nas demais peças práticas, vocês só vão o quê? Identificando item por item, né, os a mais das peças práticas, mas o esqueleto é um esqueleto base para todas as peças, tá bom, meus amigos? Então deixa o convite aí do meu site, deixar aqui, tô mandando aqui no chat também para quem quiser, tá bom? Tá aí então. Pessoal, vamos então agora à nossa pergunta de número 4. Qual que é a pergunta de número 4? O que o delegado busca com a medida? O que a questão está mostrando para você que você tem que buscar? E aí existem 3 cenários, né? Primeiro cenário, ressarcimento. O que você precisa buscar é um ressarcimento, é garantir um certo valor. Então, o que você busca nesse cenário é medida cautelar assecuratória. Se você busca ressarcimento ou você busca assegurar alguma coisa, né, um cenário específico, estamos falando de medida cautelar assecuratória, que é somente uma que o delegado pode fazer, que é medida cautelar do sequestro. Por outro lado, eu posso buscar o ressarcimento, mas eu posso buscar também uma medida cautelar pessoal. Uma medida cautelar pessoal para resguardar a investigação criminal. Para resguardar a investigação criminal. Nessa situação, eu vou falar em quê? Em medida cautelar de prisão temporária ou medida preventiva. Está tendo ameaça, né? O cara pode, de repente, empreender fuga, ele ameaça a testemunha, ele está em reiteração criminosa, então eu preciso resguardar a investigação. Então eu estou diante de uma medida cautelar pessoal. Temos ainda um terceiro cenário. Qual que é o terceiro cenário? Produção de elementos de informação. Nesse cenário, eu vou buscar o quê? Medida cautelar probatória, que é a grande maioria dos cenários típicos de atuação do delegado de polícia. 3 cenários: ressarcimento, medida cautelar assecuratória. Segundo cenário, resguardar, proteger a investigação ou impedir reiteração delituosa. Prisão temporária ou preventiva. E por fim, a medida de produção de elementos de informação. Medida cautelar probatória, que são todas as demais. Então nós temos esses 4 perguntas aí a serem feitas, tá bom, pessoal? Além disso, e agora é o ponto que eu tenho certeza que muitos de vocês estavam esperando. Muitos de vocês estavam esperando, que é o segredo CESP para diferenciar o cabimento da prisão temporária e o cabimento da prisão preventiva. Professor, eu perco os meus cabelos tentando identificar a prisão temporária e o cabimento da prisão preventiva. Existe, à luz do que a CESP já fez no passado, uma resposta, uma diretriz de cabimento? A resposta é positiva. Mas o que eu quero fazer aqui com vocês é um passo além. Eu vou falar com vocês o roteiro completo de cabimento de prisão temporária e prisão preventiva, tá bom? Observe o seguinte: roteiro completo
de identificação de cabimento de temporária e preventiva. Vamos lá então, ponto 1. Isso tudo está no curso, lá com mais tempo, com mais detalhes, mas eu vou trabalhar aqui com vocês também esse segredo da Banco Acesso. Vamos lá então. Ponto 1. Pergunta 1 que você vai fazer, se é cabível alguma prisão, algum tipo de prisão. Pergunta 1. Existem elementos para ser cabível uma prisão? Primeiro ponto para você responder essa questão. Eu tenho identificação ou qualificação mínima de pelo menos uma pessoa? Identificação ou qualificação mínima de pelo menos uma pessoa. E esse é um ponto muito interessante. Por quê? Como eu já vi várias pessoas fazendo pedidos de prisão em casos que é impossível pedir prisão. Imagine que a questão de concurso ou um simulado que você faça aponte para você a seguinte informação. Cidadão identificado pela investigação como dedo mole, um caso de homicídio, dedo mole. Aí o cidadão não tem mais nada além disso no caso narrado, somente que ele é conhecido como dedo mole, ou tiro certo, ou droguinha, vários nomes podem ser trabalhados aí pela questão. Somente com essa alcunha é possível pedir a prisão dele? A resposta é não. Por quê? Porque o mandado de prisão temporária ou preventiva emitido pelo juiz precisa da identificação da pessoa. Se a questão não te dá esses elementos, sinto dizer, mas não é possível falarmos em pedido de prisão. Quem é esse cara? Ninguém sabe quem é efetivamente esse cara. Então não é possível fazer o pedido de prisão de uma questão que simplesmente identifica a pessoa como tiro certo, droguinha, dedo mole, né? Então, esse é o ponto 1, né? Identificação ou qualificação de pelo menos uma pessoa, porque o mandado de prisão a ser emitido tem que ter essa pessoa identificada. Ponto 2. Indícios de autoria e prova da materialidade. Né? Isso é bem intuitivo, não vou me adentrar muito nesse assunto. Ponto 3. Risco de liberdade, periculum libertatis. A prisão dele, a motivação da prisão dele tem que ser justificada para manter a sua prisão. Então a sua prisão tem que ser justificada em elementos narrados na questão que justifiquem a medida cautelar. Então o periculum libertatis é um elemento essencial. Por quê? Se não houver elementos suficientes para isso, talvez seja cabível o quê? Uma medida cautelar diversa da prisão. Tá? Então esse é um elemento importantíssimo. Então tem que ser comprovado, via de consequência, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Isso para ser cabível qualquer prisão. Tá, professor? Beleza, já sei então que o caso, dentro que você está narrando para mim, é cabível uma prisão, temporária ou preventiva. Mas qual dessas prisões, temporária ou preventiva? A gente vai então para a nossa segunda pergunta. Qual o andamento da investigação? Investigação finalizada, sem diligências pendentes, investigação concluída. Não cabe temporária. Se a investigação está concluída, é muito simples, prisão preventiva. Digo eu mais, cumulada com o quê? Com relatório conclusivo de inquérito policial. Se a investigação está concluída, não há que se falar em prisão temporária. Acabou a investigação, vai embora, tá bom? Ah, professor, a investigação está em andamento, tenho diligências pendentes. Aí, com diligências pendentes, pode ser tanto temporária como preventiva.
Professor, você não me respondeu ainda a minha pergunta. Eu ainda estou com problema quando as diligências estiverem pendentes do cabimento da temporária quanto preventiva. E a gente vai então para a pergunta de número 3. Qual o crime presente no caso concreto? Pergunta de número 3. Qual o crime presente no caso concreto? E essa pergunta é importantíssima porque, se for um caso que não está no rol da temporária é aquele rol, né, dos crimes previstos na lei da prisão temporária e os crimes hediondos. Se eu não estou diante de um rol da temporária, obrigatoriamente é o quê? Preventiva. Ah, professor, e aí é o último detalhe. E aí que a gente vai entrar na posição da CESP. Eu estou diante de um crime do rol da temporária. Em tese, os crimes do rol da temporária cabem tanto prisão temporária quanto prisão preventiva. Diante de um crime que está no rol da temporária e que cabe tanto temporária como preventiva, eu faço uso de quê? A CESP, no concurso PC Bahia 2013, deixou muito claro: a preferência, quando as duas forem cabíveis, é de uso da temporária. Por que temporária tem preferência sobre a preventiva? Primeiro, um raciocínio de ordem prática para vocês não mais esquecerem. Se eu estou investigando, Bruno Zanotti, delegado de polícia investigando, e eu faço uso da prisão preventiva, meu amigo, é correr para terminar a investigação, porque seu prazo está em contagem regressiva. Por outro lado, se eu dou preferência à temporária em detrimento da preventiva, eu tenho o prazo da temporária, a renovação da temporária, para somente depois pedir a conversão da temporária em prisão preventiva. Isso é um argumento de ordem lógica. Eu ganho o prazo da temporária para somente depois fazer uso da preventiva. Imagina numa temporária de crime hediondo, que só ali o pedido inicial é de 30 dias. Você ganha um tempo absurdo para aquilo que você tem que fazer, que é investigar. Isso é uma questão de ordem prática. E um outro argumento, e aí você acha a doutrina falando sobre isso, né? A prisão temporária é, por excelência, a prisão da investigação, a prisão do delegado de polícia. É a primeira medida que o delegado sempre precisa lançar mão quando ela estiver para ele disponível. É como se, e aqui é um se entre aspas, tá? É como se a prisão temporária fosse secundária nesses termos, quando as duas são cabíveis, em relação à prisão, como se a prisão preventiva fosse secundária em relação à prisão temporária, né? Quando as duas, então, são cabíveis. Por óbvio, se eu estou fora do rol da temporária, eu vou fazer uso de quê? Da prisão preventiva, sem exceção, tá? Professor, isso foi abordado, repito, na prova PC Bahia CESP 2013. Era um caso que era cabível tanto temporária quanto preventiva, e a banca, a meu ver, corretamente fez uso do quê? Da prisão temporária. Eu me lembro que na época teve uma chuva de recurso dos candidatos questionando cabimento, que era também um caso de preventiva, mas a CESP ela não aceitou, naquele caso específico, tá bom? A utilização, portanto, da prisão preventiva. Então, essa é uma posição da CESP em concurso pretérito, tá bom? A título de curiosidade,
A VUNESP, em 2015, seguiu exatamente o mesmo raciocínio da CESP. Em um caso que era cabível tanto temporária quanto preventiva, ela fez uso do quê? Da prisão temporária. Os argumentos já colocados, tá bom, pessoal? E diante da situação, né? Esses eram os pontos centrais que eu tinha para conversar com vocês. A live vai ficar gravada. Se você tiver alguma dúvida, pode colocar. Um colega aí pediu, professor, mostra para mim, eu vou mostrar agora, um modelo de peça prática. Né? Deixa eu abrir aqui. Vou mostrar um modelo de peça prática de uma, deixa eu ver aqui, de uma prisão. Já que estão falando de prisão, vou colocar aqui para vocês um modelo para quem quiser ver como que é uma peça prática ideal por dentro, né? Por dentro dela. Estou abrindo aqui, só um segundo para... Aqui. Prisão, um caso de prisão preventiva para vocês darem uma olhada. Esse aqui é o modelo que tem lá no nosso caveirão, tá? Nós temos os 3 endereçamentos, que são os endereçamentos que solucionam 98% dos casos, né? O caveirão tem outros casos, mas daí já vai solucionar 98% dos seus casos, né? A regra geral. Primeira regra geral. Como assim regra geral, professor? A regra geral é cabível quando não for um desses outros 2 cenários. Aqui, júri, envolvendo crimes contra a vida, né? E os casos de foro por prerrogativa de função, aqui o TJS, mas pode ser outras figuras, né? Pode ser STJ envolvendo o governador. Nós temos aqui então o elemento de referência, que é o número do inquérito. Nós temos aqui o preâmbulo. E aqui, para você que está aqui comigo até agora, eu vou deixar uma dica para você levar para o resto da sua vida. O delegado de polícia, ele tem 2 legitimações, referências legislativas, 2 legitimações genéricas, direcionadas e que podem ser colocadas em qualquer peça do delegado de polícia. Quais são elas? Mostrando aqui para vocês. Primeiro delas é o artigo 144, parágrafo 4º da Constituição Federal. Você pode colocar ela em qualquer peça prática feita por você. E a outra é o artigo 2º da Lei 12.830, né? Essas 2 referências você pode colocar em qualquer preâmbulo de qualquer peça do delegado de polícia, tá bom? Não tem erro, não tem erro. Aqui, né, temos ainda as referências da Constitucional e da prisão, junto com os dispositivos específicos da prisão preventiva, tá? Então, esse é um preâmbulo de uma prisão preventiva. Nos fatos. E aqui nos fatos eu quero deixar uma dica muito importante para vocês. Essa prova, observem o seguinte, mentalizem isso. Essa prova, para PC Paraíba, vocês têm 60 linhas. Vocês têm noção do que é fazer uma peça prática para delegado de polícia em 60 linhas? Isso é de um índice de dificuldade absurdo. Isso é um problema para as pessoas. Por que isso é um problema para as pessoas? Prestem atenção. As pessoas têm necessidade, os candidatos têm necessidade de escrever muito na parte fática. Isso é um erro crasso. Porque o fato é aquilo que menos pontua. É aquilo que não te dá praticamente nenhum ponto. Onde são os principais pontos de uma peça prática? Preâmbulo, direito e pedido. Aí é onde você tem que direcionar sua linha e o seu tempo. Para algumas pessoas, nesse concurso para PC Paraíba, 10 linhas de fato pode ser muita coisa. Então,
você tem que ter em mente que, de repente, 8 linhas para o fato pode ser algo já muito bem escrito, tá bom? Isso vocês têm que mentalizar no dia da prova, porque 60 linhas foi também para o concurso delegado do Espírito Santo. Eu sei o que os alunos passaram, a dificuldade que foi isso daí, entendeu? Então, mentalizem isso daí para o dia da prova. Já treinem assim para o dia da prova, tá bom? Vamos voltar aqui para a nossa peça, depois eu vou às perguntas. Vamos para a parte do direito. Você vai começar o direito com a tipificação. Em relação ao direito, tipificação. Ademais, não existem elementos de que o fato fora praticado sob o manto de uma excludente licitude ou de culpabilidade, nem tampouco está extinta a punibilidade. Essa referência, essa frase aí, ela é principalmente para as prisões temporária e preventiva, por determinação específica do CPP, artigo, me falha a memória agora, 344. Mas aí vocês dão uma olhada lá dentro do tópico da preventiva. E a doutrina aplica esse daí também para a temporária. Eu padronizo isso no curso de outra forma. Isso é uma questão de didática minha, trabalhada internamente, entendeu? Então, do direito, nós temos aqui, né, esse tópico aqui, que é específico para a temporária e preventiva, legalmente falando, para a preventiva, e a doutrina leva para a temporária. Temos na sequência, desse modo, a medida cautelar requerida é cabível, uma vez que os crimes cometidos são de reclusão e possuem pena máxima superior a 4 anos, nos termos do artigo 313.1 do CPP. Mas lembramos que são várias as hipóteses que podem, né? Então esse parágrafo vai depender muito da hipótese de cabimento do artigo 313. Na sequência, nós vamos trabalhar então os requisitos cautelares. E aqui eu quero deixar uma sugestão importantíssima para você. Tente, sempre que possível, fazer uso da nomenclatura em latim. Isso facilita muito a sua memorização. Fumus commissis delicti e periculum libertatis, tá bom? Tratando aqui das medidas cautelares da prisão preventiva. Então, o fumus commissis delicti se verifica pela narração dos fatos e do que foi exposto até aqui, estando caracterizados a prova da materialidade e os indícios de autoria, tem que informar o cidadão, identificação, qualificação dele, né? Nome dele. De forma mais específica, aí você tem que falar onde que estão os indícios de autoria e prova da materialidade. O que da questão narrada leva a isso daí, né? Por outro lado, o periculum libertatis se caracteriza, e aí você tem que trabalhar com o quê? Com um dos tipos do artigo 312, garantia da ordem pública, né? Conveniência da instrução criminal, assegurar a aplicação penal e falar aí também a questão da contemporaneidade dos fatos, da atualidade dos fatos. Por quê? Porque o pacote anticrime colocou isso, até então uma previsão jurisprudencial, colocou isso como requisito para a medida cautelar né? Principalmente de prisão temporária e preventiva. Ah, professor, isso só está para preventiva. A jurisprudência e a doutrina levam também para onde? Para a prisão temporária, né? E a última parte do direito da prisão é exatamente o quê? Pode-se afirmar com alto grau de certeza que qualquer medida cautelar diversa da prisão será insuficiente para coibir a reiteração criminosa, né? Então nós estamos falando aí sobre as medidas cautelares de prisão. E nós vamos então para os pedidos. Em razão de tudo que foi exposto, essa autoridade policial representa pela prisão preventiva do cidadão, tem que estar aqui o nome do cidadão, já qualificado no procedimento, com a expedição do mandado de prisão, sem a oitiva do investigado ou representante legal nos termos do artigo 282, parágrafo 3º.
Ademais, seja possibilitada a manifestação do MP. Então esse, meus amigos, é só um dos modelos que tem no nosso caveirão. Eu li aqui exatamente o que está no caveirão, não tem nada além disso sobre preventiva. E das mais de 30 medidas cautelares que são trabalhadas no curso, mais de 30, são quase 40 entre medidas cautelares simples, combinadas, né? Por exemplo, só o relatório conclusivo pode ser combinado aí com a preventiva ou com o indiciamento, né? A infiltração de agentes pode ser acumulada com a ação controlada. Tudo isso daí é trabalhado em nosso curso, né? E eu deixo aqui mais uma vez para vocês conhecerem. Tem no meu perfil também. E agora o áudio voltou? Voltou? Vê aí se voltou o áudio. Não voltou, né? Voltou o áudio? Não voltou? Voltou, né? Bacana. Excelente, pessoal. Então, esses eram os principais pontos que eu tinha para falar com vocês. Qualquer dúvida, pode deixar aqui na sequência que eu vou estar respondendo, tá bom? Meus amigos. Então, é isso aí. Estudem para a prova, simulem o dia da prova, façam simulados, controle de tempo, tá? Porque no dia da prova são 5 horas. Vocês têm noção do que é 5 horas para fazer as objetivas e a peça prática? Então, talvez o mínimo de tempo para uma peça prática será de 1h30. Faça um controle de tempo seu. Por quê? Simule o dia da prova, tá bom? Então, valores do curso. O colega tá perguntando. Vamos lá. O curso, eu tenho o curso em 2 formatos para PC Paraíba, para você que tem interesse. O curso sem correção individualizada, você vai ter todo o material do curso, vídeos explicativos das peças, explicando detalhes, gabarito super detalhado, mas sem a minha correção individualizada. Por 187 o curso, tá? 187. Eu tenho o curso também na versão com correção individualizada, em que eu vou pegar a sua prova, vou analisar, vou colocar todos os seus pontos, todos os pontos, tá bom? Nesse curso, ele está por 397, em que eu vou analisar a sua resposta, seus vícios de linguagem, seus erros, aspectos redacionais e também de conteúdo. Vou fazer um acompanhamento para possibilitar e facilitar então essa sua caminhada nesse período no curso, esse curso com correção individualizada a 397 no site www.brunozanotti.com.br, tá bom, pessoal? Meus amigos, vamos ficar por aqui. Então, vamos ficar por aqui. Lembrando, próxima semana, a nossa live imperdível sobre os segredos da Banca CESP. É uma análise que eu vou fazer dos concursos anteriores, muito provavelmente pelo canal do YouTube, tá bom? Então, um forte abraço. Vejo todos vocês na próxima semana, tá bom? O colega colocou aí, adquiriu com correção, tamo juntos, vale a pena mesmo, porque a análise que eu faço é muito detalhada, tá bom? Quantas peças com direito à correção? 3 peças com direito à correção individualizada. E diferente de vários do mercado, tudo feito por
mim, efetivamente por mim. Eu não não trabalho com grupo, é tudo feito por mim. Então não tenho equipe, então tudo é feito efetivamente por mim, eu que vou fazer a correção da sua prova. Beleza, meus amigos? Já estou com 50% das vagas ocupadas no curso com correção individualizada. Beleza? Então, é isso aí, meus amigos. Minha aposta para a peça. Minha aposta para a peça. Então, eu sempre aposto, né, em algo que é muito mais do dia a dia, principalmente para concurso estadual, algo mais próximo do dia a dia da atuação do delegado de polícia. Quais seriam minhas apostas, então? Algo, por exemplo, como prisão, né, acumulada às vezes com busca. Ah, professor, são 60 linhas. Dá para, em 60 linhas, acumular 2 peças? Com certeza que dá, eu mostro isso no curso, que dá para fazer sim, acumulação, né? Então, busca algo em interceptação, que é sempre um desafio, e tanto a interceptação telefônica, né? Então, algo mais próximo da realidade do delegado de polícia, nos concursos estaduais. No curso sem correção, você tem acesso ao espelho de correção, ao gabarito, comentários, inclusive vídeo meu comentando e analisando a peça, tá? A peça. Então, o dia da aula semana que vem vai ser ou quarta ou quinta-feira. Pessoal, vou ficar por aqui, tá bom? Fiquem todos com Deus. Estudem até a prova. Não fiquem ansiosos ou mesmo revoltados porque a prova pode ser adiada. Tente sempre ver isso de forma positiva. É mais tempo para estudar, é mais tempo para você se preparar, é mais tempo para você acordar cada dia e falar: hoje eu vou ser pelo menos 1% a mais do que ontem, do que eu fui ontem. Por quê? Se todo dia você melhora 1%, meu amigo, em 2 meses você está 60% melhor do que você já foi no início da sua caminhada. E em 3 meses você está aí batendo 90%. Jogue duro, acredite em você, acredite, visualize onde você quer chegar, dê o seu melhor, porque depois, no final da caminhada, tudo vai ter valido a pena. Eu acredito em você, eu tenho certeza que você é capaz, mas acredite também e faça cada dia você ser a sua melhor versão daquilo que você pode ser e que é efetivamente capaz de ser. Beleza, meus amigos? Uma boa noite a todos, fiquem com Deus, forte abraço, até a nossa próxima semana.